Yeah. Eu acho que o jogo contra o Atlético também trouxe um ânimo pra gente com relação aos renegados, né? Eu acho que foi um jogo em que os criticados saíram exaltados, o Peck, né? O Léo Jardim, que inclusive foi o melhor jogador da primeira rodada de todos os jogos. O Léo Jardim foi considerado o melhor jogador. O próprio Robson, como a gente vinha falando aqui. O Peck, que inclusive, né, com aquele rótulo de ser um jogador de estadual, eu acho que foi um cartão de visitas muito interessante do Peck, né, que é um jogador que vai brigar pela posição ali com o Orediano. A galera, eu cheguei na rádio para trabalhar na segunda-feira, aí eu tava no estúdio, né, pra você que não sabe, eu sou radialista também, eu trabalho numa rádio aqui no Rio de Janeiro, na Rádio Mood, 91.1, então eu tô no ar de segunda a sexta, de 6 às 11 da manhã. Eu tô dentro do estúdio, aí entra meu diretor comercial, que é vascaíno também. Aliás, a Mood, cara, tem muito vascaíno, brother, impressionante. Do dono ao cara, ao porteiro, é muita gente. Mas tem outros times também, mas tem muito vascaíno. Aí ele entra, a gente começa a falar, né, enquanto tá tocando música, a gente trocando ideia. O Rodrigo, aquele que a gente encontrou lá no Maracanã. Aí o Rodrigo fala assim, pô, mas o cara não consegue confiar no Peck. Nem assim o cara consegue. E que é o que acontece com boa parte da torcida. No nosso grupo mesmo, a gente percebe. Tem quantos no grupo? 200 e pouco? Esse tem 110, se eu não me engano. Tá, 110, porra, e eu acho que 70% não confia no Peck. Eu acho até mais, cara. Mais. Então tá. Na verdade, o advogado do Peck é ele. Sou eu, cara. E fora ele, deve ter uns 2 ou 3 que advogam pro Peck. Eu não tenho nada contra o Peck, eu acho que ele realmente ele é abaixo das nossas outras crias, na minha opinião. Ele é abaixo. Só que como ele já tem aí 4 anos de profissional, né? Ele começou em 2019, ele deu uma descida, né? O Vanderlei bota ele. É o Vanderlei que coloca ele. Começa usando ele, é por aí mesmo. Depois ele volta um pouquinho. Aí faz um belo sub-20 nesse ano que ele volta, depois ele volta de novo. Então ele é o cara mais maduro ali dos crias, vamos dizer assim, né? É isso. Uma rodada. E, cara, qual é a opinião que eu tenho hoje? Eu sempre falo isso, Marcos, eu sempre vou mudando a minha opinião. E graças a Deus eu sou assim, né? Eu vou ouvindo alguém, ou alguém me corrige, ou eu vejo de novo o negócio, e aí eu vou mudando de opinião. Eu acho que o amadurecimento dele é mais lento que o dos outros. Não quer dizer que ele não tem condições. Pelo contrário. Mas você sabe, Luiz... daqui a pouco ele pode vir a ser o cara do ano. Eu não aposto nem que sim e nem aposto que não. Mas você sabe que eu estava observando Mas eu vejo evolução nele. E você sabe que eu estava observando o negócio né, nos noticiários pré-Série A para começar, e principalmente depois do jogo com o Atlético, uma coisa me chamou a atenção, né? A gente fala aqui, e realmente ele tem uma resistência ainda muito grande do torcedor do Vasco. Sim, que é natural também, tá? Mas é impressionante como quando você escuta a imprensa que não é Vasco, os noticiários esportivos, é impressionante como rasgam elogios ao Peck, como o estilo de jogo do Peck é um estilo de jogo independente dele executar bem ou não. Tô falando do estilo de jogo do Peck, é um estilo de jogo que encanta as pessoas, a plasticidade com que ele joga, a parte tática, a parte tática, mas o jogador canhoto ele já tende a chamar um pouco mais de atenção do que o destro, né? Sim. E aí quando você pega um jogador desse, que é um jogador plástico, que é um jogador que faz umas jogadas diferentes, mas que eu volto a dizer, ainda é um cara que erra muito a execução de jogada, tá no bid. Tá no bid. Então vai estar relacionado. Legal. Obrigado, Zé Cá. Era isso que a gente queria saber. Zé Carlos. Então, Carabaral. Quero ver a musiquinha pra ele, que a torcida vai cantar. E Juan Cruz. Fudeu. A música é desafiadora, né? Carabaral. Já tenta aí formatar. Mas aí fala. E é impressionante como a imprensa que não é vascaína, né? Uma imprensa híbrida normal, ela tece elogios ao Peck, tu acha que esses a forma de elogios jogar. são genuínos? Então são por isso que eu falei, cara. Eu acho que a torcida do Vasco questiona muito, e aí como eu falei aqui, que eu também acho, ele ainda erra muita execução de jogadas. Só que, cara, as jogadas que ele acerta são jogadas que chamam muita atenção. Então quando você olha, por exemplo... o primeiro gol do Vasco, cara, ele bate uma falta que eu posso estar enganado e eu não consegui ainda parar pra ver. Mas me parece que seria uma falta, que seria gol, então, mesmo se o Andrei... Algumas pessoas falam isso,
A própria TV fala isso, até ele brinca com o Andrei assim. Mas nenhum ângulo até hoje É por isso que eu não sei. dá pra provar isso. Não Aí dá pra quando cravar. você vai... Se a gente tivesse uma câmera dentro do gol, naquela bochecha ali da rede, talvez a gente pudesse ter essa certeza ou não. Não dá pra ter essa certeza. Eu digo ainda, eu olhando com as câmeras que eu consegui ver, parece que é na trave a bola. Mas também não dá pra cravar isso. Eu acho que a incerteza de todo mundo é essa mesmo. Só que pra quem observou, o lance da falta foi o Peck quem sofreu, driblando o adversário e que ele entra na área confortável ali pra fazer um passe. Então, foi o Peck quem sofreu aquela falta que ele mesmo bateu. O segundo gol, ele foi de um extremo oportunismo no chute errado do Piton ali no escanteio, que rebateram e o Piton chutou. Tava ligado, ele tava ligado. Chutou. Na sequência, ele teve um outro lance eu vi que foi muito parecido com esse. E ele matou a bola, chutou e o goleiro defendeu. Então o Peck, eu acho que ele ainda erra muita execução de jogada, mas eu acho que as que ele acerta chamam demais atenção. Não, e a participação dele é absurda. do jogo. E a participação dele é absurda. Ele participa de verdade, né? E taticamente é inegável a importância. A gente até brinca que ele acaba não aparecendo tanto porque ele fica de secretário de lateral. Realmente, ele fica de secretário de lateral. Inclusive, eu acho que o Piton, o mesmo Pumita ali, dependendo do lado que ele flutue, eles ficam mais confortáveis de subir, porque realmente o Peck dá esse tipo de respaldo quando os laterais sobem. Então, eu acho que o Peck é isso, é trabalhar a displicência, acho que ele ainda é um jogador um pouco displicente, acho que ele ainda é um jogador que, quando ele se vê bem no jogo... Qual a idade muito desse bem, moleque? Ele tem 22, eu acho 21, alguma coisa assim. Eu acho que quando ele vê se a idade vê... dele aí, Igor, por favor. Eu acho que quando ele se vê muito confortável no jogo, muito sobrando, ele entra numa linha displicente que faz com que ele comece a errar. 22? Ele começa a errar com jogadas bobas, mas eu acho que o Peck, cara, é um jogador comercial, vamos chamar assim, né, cara? É um jogador que chama muita atenção da imprensa como um todo. E que, cara, como a gente tá falando, assim como o Robson e assim como o Léo Jardim, muito bom que a gente tenha nesses jogadores que a gente não... esses caras. Que a gente não esperava tanto. Quando a gente falava de limitação de elenco... Um jogo tão importante e tão grande, né, brother? Num jogo grande. Não, e quando a gente fala de limitação de elenco, com certeza eram 3 jogadores que a gente não incluía como parte importante do elenco. Agora, né? Se eles tivessem feito isso tudo contra o Curitiba, não teria o mesmo peso, né, obviamente. Porque, apesar de estar no mesmo campeonato, foi num jogo gigante, cara. Foi contra o Atlético Mineiro. Né, que acabou de ganhar Brasileiro, acabou de ganhar Libertadores, tá sempre nas cabeças, acabou de construir um baita de um estádio, tá com um elenco brabíssimo, e foi contra o Atlético que isso aconteceu, que bom. Quer um delivery de qualidade no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso.